Queridos e queridas, beleza? Bora falar um pouco sobre taxa proporcional e taxa equivalente em juros simples? Sim, tem a diferença entre esses dois termos, né? Quando nós estivermos falando sobre juros compostos, mas sobre juros simples, assim como já diz o próprio nome, é bem mais simples, tá bom? Uma coisa que é bom nós entendermos é que existem dois prazos quando nós estamos tratando sobre juros. Existe o prazo ao qual se refere a taxa de juros, né? Então vamos dizer assim que seria a taxa nominal, é aquilo que eu falo para você o que é, né? E eu tenho prazo de capitalização. Às vezes esses dois coincidem com a mesma data. O que eu quero dizer? Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação, ou pego um empréstimo, seja lá o que for, né? Vamos dizer, eu aplico, vamos dizer que eu deposite um determinado dinheiro, vamos dizer que eu deposite 100 reais, por exemplo, né? Eu deposito lá 100 conto, em uma determinada caderneta de poupança, ao qual me paga, no exemplo ao qual eu estou falando, 6% ao ano, tá bom? A taxa nominal dela é 6% ao ano. Então, assim, esse é o prazo, ao ano. Só que qual que é a taxa de capitalização? O que é a taxa de capitalização? Quando o banco, instituição financeira, seja lá o que for, fala assim, beleza, eu peguei essa grana, agora nessa data eu vou incidir 6% de juros, né, em cima do meu capital inicial. Quando é que isso acontece? Quando acontecer realmente ao ano, né, o meu prazo de capitalização, ok? Quer dizer que esses dois aqui são coincidentes. Então, beleza, eu sei que a capitalização vai ocorrer de ano em ano e a taxa de juros ela é anual também. Logo, eu sei que somente ao fim do ano vai aumentar o meu montante em 6%. Tá bom? Isso no primeiro período. Agora, quando nós estamos falando sobre prazos que eles não são coincidentes, então, assim, uma coisa eu tenho a minha taxa nominal, vamos dizer que seja 6% ao ano, tá bom? Só que eu incido sobre o meu capital, sobre o meu C, né? Eu incido uma taxa mensal. Eu pego este valor ao qual eu tenho, eu dou uma proporcionalidade a ele, que ao contrário de esperar 6 meses, um ano, por exemplo, para poder aumentar o meu montante em 6%, que é o valor ao qual a gente está tratando aqui, isso aqui é por cento, tá? Nós estamos tratando aqui de porcentagem. Ao contrário de eu esperar o ano, eu consigo fazer o quê? Eu, instituição financeira, banco, seja lá o que for, eu vou dividir este valor ao longo de um determinado período, frações de períodos menores que um ano, e eu vou incidindo sobre o capital. Quanto? Então, assim, como nós estamos tratando, por exemplo, sobre montante nada mais é do que o capital multiplicado por 1 vezes a taxa de juros e o tempo. Beleza? É isso. Então veja que ele tem uma proporção linear. Resumidamente, se você não vê nenhuma variável aqui em cima elevando sobre alguma coisa, nós estamos tratando sobre funções lineares, tá bom? Bem ou mal é um polinômio de 1 grau, polinômio linear, vamos dizer assim, né? E também não se esqueça que nós estamos tratando sobre funções assim. Não é uma função exponencial. Exponencial é quando eu tenho uma variável aqui em cima, tá? Aí vai ter um crescimento exponencial. Caso não, é simplesmente algo linear. Eu não tenho nenhum polinômio polinômio, para quem não lembra, é de acordo com o grau que está sendo elevado um determinado valor, né? Então aqui eu não tenho dividido por nada, nem nada do tipo. E tudo isso daqui é 1. Não se esqueçam que x é igual a x sobre 1, que é a mesma coisa que x sobre 1, que é a mesma coisa que 1x. Tá? É todo o mesmo valor. Então, assim, como nós estamos tratando de uma função linear, então eu posso simplesmente pegar este meu número, que neste caso é a minha taxa de juros, e eu simplesmente dividir ele por algum determinado valor. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, por exemplo, eu tenho um juros de 6% ao ano. Então vamos dizer que eu quero dividir ele por semestres. É a mesma coisa que eu ter 6 dividido por 2, pois afinal de contas, ao ano eu tenho 2 semestres, aí eu divido esses meus 6%, eu estou tratando só sobre porcento direto, tá bom? Não estou falando 0,06, nem nada do tipo. Aí no fim das contas eu vou ter o quê? Eu vou ter 3% e eu estou dividindo por quê? Não estou dividindo por semestre? Então, ao semestre. Então vamos dizer que esses meus mesmos 6% ao ano, por enquanto eu vou deixar com a escrita ao ano mesmo,
e eu quero dividir ele por mês. Então eu vou ter 6 dividido 6%, né, neste caso, dividido por 12 meses, pois afinal de contas é o que nós temos. Então vai ser 6 dividido por 12, que eu lembro da 0,3, eu esqueci, 6 dividido por 12, da 0,5, perdão, 0,5% ao mês. Isso não funciona, o cálculo não é esse quando nós estamos tratando sobre valores de... Nós estamos tratando sobre valores de taxas de juros, que elas são juros sobre juros. Né? Isso daqui funciona para um juros simples, isso daqui funciona para um juros ao qual o crescimento da dívida, o crescimento do rendimento, ele é linear, tá bom? Quando é exponencial, nós temos que... Ele não é exatamente exponencial, né? Quer dizer, ele é exponencial, nós temos que tratar de formas diferentes. Né? Aí vamos ter que usar a bendita da raiz e etc. Tá bom? Mas aqui nós estamos tratando exatamente disso. Então, assim, e outra característica também. Então, por exemplo, se eu estou tratando de um montante, beleza? De um montante, ao qual eu estou tratando sobre um juros anual, então 0,06, porque nós estamos tratando sobre 6%, em cima dos nossos R$100, beleza? Então, R$100, ao qual vai ser 1 mais 0,6. Esse meu tempo que eu estou colocando é um tempo proporcional ao valor ao qual eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com juros anuais, né, eu estou trabalhando com valores de anos. Então, por exemplo, aqui vai ser vezes 2 anos, vai ser vezes 3 anos, vai ser vezes 1 ano, e assim por diante. E não se esqueça que a gente sempre incide em cima do capital inicial, principalmente quando nós estamos tratando sobre o valor do montante. Então aqui vai ser, por 1 ano vai aumentar em 0,6, o meu montante vai ser 160. Tá bom? Podem ver aqui que é isso daí mesmo. Se eu pegar 100 multiplicar por 1,6, vai dar... E 1,6 não, perdão, eu sempre confundo, é 1,06, então vai dar 106, perdão, eu errei aqui, 0,6 vezes 1, aí vai, um montante vai ser igual a R$106 no fim do ano, tá bom? Eu sempre acabo me confundindo nesse quesito. Então vai ser, ó, 100 vezes 1,06, 106, beleza? Então, por exemplo, aí como eu posso dividir esse montante, eu posso dividir essa taxa e ratear ela ao longo de um determinado tempo, então eu posso fazer o quê? Eu posso, por exemplo, trabalhar o meu 0,6, né? Meu 0,06, perdão, e transformar ele em o quê? E transformar ele em uma taxa mensal. Então, aqui ao ano vai ser igual a 0,005, pois afinal de contas é isso que a gente trabalhou aqui embaixo, e a gente sabe que 0,05 é a mesma coisa que 0,5% é a mesma coisa que 0,005, tá bom? Então assim, como agora aqui nós estamos trabalhando sobre algo ao mês, então a proporção que nós vamos ter que usar aqui na multiplicação vai ser em meses, pois afinal de contas, vamos dizer, eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu montante, aqui eu multipliquei por 1 ano, concordemos. Então aqui eu vou ter o meu montante que vai ser igual a 100, ok? E eu vou pegar 1 mais, como eu sei que é 0,005, 0,005, e eu vou multiplicar por 1. Eu sei que é 1 ano, mas eu simplesmente multipliquei por 1. Qual que vai ser meu montante? Meu montante vai ser igual a 100,50. Ou seja, eu vou ter ganho 50 centavos ao longo disso. Mas espera aí, o cálculo está errado. 150 é diferente de 106. Por quê? Porque aqui eu sei que eu fiquei durante 1 ano, só que eu não converti o meu ano em meses, pois afinal de contas 1 ano equivale a 12 meses, 12 meses equivale a 1 ano. Então eu teria que fazer como aqui minha conta? Eu teria que fazer aqui meu M é igual a 100, ok? 1 mais 0,005 vezes 12. Aí sim eu vou ter algo proporcional. Aí M vai ser igual ao quê? 100 mais 1
mais 0,06. Exatamente, porque 5 vezes 10 vai ser 50. Então, vou cortar um zero, esse meu 5 vai vir para cá, vezes 2, então vai ser mais 10. Então, 0,06. E no fim das contas, eu vou ter um montante de 106. Exatamente como aqui em cima. Ah, e se eu quiser ficar 6 meses nesse trabalho? Então, a gente sabe que é 103, mas enfim. Então, por exemplo, se eu pegasse em anos, então eu tenho aqui ó, o montante, vamos começar em meses que é para ficar mais fácil. 100, aqui são em meses, tá? Então, meses é igual a 1 mais 0,005, pois afinal de contas ainda estamos trabalhando com a nossa taxa mensal, vezes 6. Então, vai ser M igual a 100. Quanto que é 6 vezes 5? 6 vezes 5 dá igual a 30, né? Então, vai ser 1 mais, eu simplesmente só pulo um zero para a esquerda, 0,03. Então, no fim das contas, eu vou ter 103. Porque, afinal de contas, como é linear, a partir do momento que eu estou dividindo esse valor, eu vou ter 103. Né? E convenhamos, como eu tenho R$6 ao longo do ano, se eu dividir 6 por 2, pois afinal de contas é um período, é a mesma coisa que eu ter 3. E se eu fizesse em anos, então a gente sabe que 6 meses é igual a metade de um ano, ou seja, 6 meses é igual a 0,5. Então eu vou fazer aqui, ó, meio ano, tá bom? Meio ano. Nossa, escrevi amo. Ano. Então eu vou ter o meu montante, que é igual a 100, que vai ser 1 mais 0,06, pois é a minha taxa anual ao qual eu estou trabalhando, multiplicado por o quê? 0,5. Pois afinal de contas, 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Você poderia fazer a multiplicação através de uma fração? Poderia, complicaria, porque afinal de contas você teria que igualar os denominadores e afins, mas vamos tratar simplesmente com decimais mesmo, tá bom? Quanto que é 0,06 dividido por 2? Você multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que você dividir por 2. Então eu vou abrir aqui, então eu vou fazer 0,06, eu falei 0,05, perdão, é 0,06 multiplicado por 0,5. Vai dar 0,3. Veja que é 0,03. Então, o montante que eu vou ter, montante vai ser igual a 100, que vai ser 1 mais 0,03. Veja que é a mesma conta dali de cima, então o meu montante vai ser igual a 103. Veja que você, para entender essa parte aqui de juros e afins, pelo menos por enquanto, só de você ter um conhecimento algébrico, você já consegue trabalhar. A única coisa que só vai mudar é a questão dos números, né? Então, só vai mudar os números, as variáveis ao que você está trabalhando, e tudo isso você pode tacar simplesmente em uma calculadora, tá bom? E uma outra coisa, em questão de tempo, tá? Existem duas coisas, que é o juro exato, tá bom? Exato. E nós temos o juro que ele é o comercial. Isso daqui, a única coisa que só muda é a questão da incidência de dias, tá bom? Então, por exemplo, se você quiser usar como dias, né, em questão de juros e afins, você vai ratear, sei lá, um ano bissexto, enfim. Você quer usar o exato? Você pode considerar uma taxa de juros diária utilizando 365 dias, tá bom? Quando você está tratando do comercial, você vai tratar de 360 dias. Porque quando você está tratando do comercial, você assume que todo mês tem 30 dias, tá bom? Então, se você quiser tratar a sua taxa de juros lá, que é 0,06, e eu quero transformar ela em juro exato, né? Então, eu quero considerar por dia exato, eu vou dividir por 365. Se eu quiser tratar na parte comercial, é 0,06, que é o juro que a gente está trabalhando, e eu vou dividir por 360. E aí eu vou ter uma determinada taxa que eu vou usar para multiplicar durante meus dias, né? Caso sejam incidências diárias de determinado valor. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam entendendo principalmente a parte matemática da coisa. É isso aí, beijos na bunda e até mais.